Não sei exatamente porquê, mas sinto que preciso contar essa história da minha família. Sempre tive a sensação de que algo muito estranho aconteceu naquele dia, e talvez agora seja a hora certa de compartilhar. Tudo aconteceu em uma pequena cidade do interior do Ceará chamada Santa Pedra, onde as fofocas se espalhavam como fogo. Era uma cidadezinha simples, com ruas de terra batida, casas modestas, mas com um passado sombrio, carregado de lendas e mistérios. Naquela época, meu tio João Cândido, alguém que eu nunca conheci pessoalmente, já era quase uma entidade lendária. Ele não era um homem comum, e isso ficava mais evidente a cada ano. Sua fama não vinha da força ou coragem, como se vê por aí. Mesmo com aparência franzina, causava medo. Um tipo de respeito silencioso, ninguém ousava desafiá-lo. Era o tipo de pessoa com quem todos evitavam se meter, pois bastava estar envolvido com ele para o perigo ser iminente. O mais impressionante era sua incrível capacidade de escapar da morte. Acidentes, brigas violentas, até mesmo tiroteios, nada o derrubava. Muitos diziam que ele era só um homem de sorte absurda, mas outros falavam de algo mais sombrio, algo que não podia ser explicado. Ele mesmo alimentava esse mistério, sempre com uma garrafinha de cachaça na mão, um sorriso enigmático no rosto, dizia: "Fechei um acordo com o coisa ruim. Minha alma é dele, e em troca a morte não me alcança. Mas no dia 15 de maio, daqui a 20 anos, ele vem me buscar." O modo como falava isso, com tanta certeza, causava arrepios. Ninguém ria, ninguém contestava. Era melhor não brincar com esse tipo de coisa, não com João Cândido. Minha mãe lembra bem de uma noite específica. João Cândido se envolveu numa briga brutal. Dizem que levou uma chuva de balas pelas costas. Muitos juram que viram os tiros acertarem diretamente. O caos se instalou, e todos pensaram que seria o fim. Mas não para ele. Gravemente ferido, ele foi andando até o hospital, por conta própria. Os médicos não acreditaram no que viam. Mesmo perdendo uma quantidade absurda de sangue, ele estava consciente e vivo. A equipe médica ficou em choque. Seu corpo parecia desafiar a biologia. Era como se ele não obedecesse às mesmas leis da natureza que o restante de nós. 2 semanas depois, ele já circulava pelas ruas de Santa Pedra como se nada tivesse acontecido. Alguns diziam que ele tinha pacto com alguma força do além. Outros apenas se calavam, rezando para nunca cruzarem seu caminho. E não era só esse caso. Facadas, quedas, acidentes, nada parecia suficiente para derrubar João Cândido. Ele era visto como imortal, um ser invulnerável, mas havia algo mais. O que o tornava verdadeiramente temido eram aquelas frases sombrias que soltava no meio da madrugada, nos bares do vilarejo. Sempre as mesmas palavras sobre o pacto. Sempre com aquele sorrisinho torto, olhos vermelhos de álcool e a voz embargada de quem já estava do outro lado da sanidade. Todos lembravam do que ele dizia: "No dia 15 de maio, o diabo vem me buscar. E eu estarei pronto." Essas palavras ecoavam como profecia. E por mais que parecessem bravatas de bêbado, ninguém conseguia rir delas. Quando finalmente chegou o 15 de maio, ninguém sabia o que esperar. Alguns achavam que João Cândido diria que tudo era brincadeira. Outros acreditavam piamente que algo sobrenatural aconteceria. Naquela noite, ele foi encontrado morto dentro de um bar, vítima de uma overdose alcoólica. Para muitos, parecia um fim anticlimático. Como alguém que havia desafiado a morte tantas vezes cairia diante de uma garrafa. A cidade ficou em choque. Havia quem dissesse que foi apenas o destino. Outros murmuravam que o diabo cumpriu o combinado. O funeral foi marcado para a mesma noite, no quintal da casa de seus pais, uma propriedade afastada, rodeada por árvores e silêncio. A cerimônia foi simples e tensa. Poucos apareceram. João não era querido. Estavam lá apenas os parentes mais próximos. Minha mãe, por exemplo, tinha apenas 11 anos, mas lembra de cada detalhe. À meia-noite, quando o relógio soou, um frio repentino desceu sobre o lugar. As velas se apagaram ao mesmo tempo. O breu foi total. Todos congelaram, como se uma presença invisível os observasse.
O silêncio era absoluto. Nem os grilos cantavam. Então, algo começou a quebrar o silêncio. Sons de cascos de cavalo, distantes, depois mais próximos. Mas o portão estava trancado e o terreno cercado. Como, de repente, ele surgiu. Um homem montado em um cavalo negro, trajando roupas de vaqueiro reluzentes. Seu chapéu escondia o rosto, mas algo em sua presença causava calafrios. Era como se a própria escuridão tivesse assumido forma. O vaqueiro desceu lentamente do cavalo. Cada passo que dava parecia ecoar além do som, como se o tempo se curvasse ao seu redor. Ele caminhou com firmeza até o caixão de João Cândido. O silêncio era absoluto, ninguém ousava se mexer. Então, ele tocou o caixão 3 vezes. Seus dedos fizeram um som seco, como madeira sendo selada. Aquele gesto parecia selar algo definitivo, encerrar um ciclo sombrio. Em seguida, soltou uma risada profunda e monstruosa, que pareceu vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Não era uma risada humana. Era como se o próprio inferno tivesse soltado um rugido de vitória. O vaqueiro montou novamente no cavalo. Com um último olhar para os presentes, que continuavam paralisados, ele desapareceu na escuridão sem deixar rastros. Nenhum som de portão abrindo, nem cascos se afastando. Era como se nunca tivesse estado ali. Logo depois, um grito cortou o ar. Um grito ensurdecedor, de arrepiar a espinha. Era a voz de João Cândido, não havia dúvida. Um último lamento, um último chamado de quem sabia que sua hora havia chegado. Algumas velas se reacenderam sozinhas. A luz fraca iluminava os rostos pálidos dos presentes, que não disseram uma palavra. Apenas minha avó agarrou seu rosário e começou a rezar em voz alta, buscando proteção espiritual para aquilo que ninguém conseguia explicar. Nos dias seguintes, a história se espalhou por toda Santa Pedra. Uns riam nervosamente, outros se calavam, com medo. Mas minha mãe nunca teve dúvida. O vaqueiro era o próprio diabo. Veio cobrar o que era dele. E por mais que os anos tenham passado, ela ainda conta essa história do mesmo jeito. Com a mesma convicção, como se, de fato, tivesse testemunhado o inferno tocar a terra por uma única noite.